Meu nome é Eric Souza, sou presbítero na Igreja Missão Resgate Araruama, Rua Marília, número 43, aqui no bairro Japão. Vou estar comentando o segundo capítulo do livro de Provérbios, nesse projeto que se iniciou de Provérbios em 31 dias, pelo presbítero Claudino. O tema central do livro de Provérbios é a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de usarmos o conhecimento. A Bíblia fala sobre pessoas sábias, assim como José era considerado um sábio no Egito, Daniel era respeitado também como sábio na Babilônia. Esse livro é atribuído a Salomão como o escritor dele. O capítulo de número 1 do livro de Provérbios, o verso de número 1, vai nos informar que ele foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Mas não foi só ele que escreveu esse livro. Tiveram homens do rei Ezequias, que escreveram o capítulo 25 a 29, assim como os últimos capítulos, o 30 e o 31, foi escrito por Agur, filho de Jaque, e o rei Lemuel. Eu vou usar a versão NVI, e eu separei em algumas partes esse segundo capítulo do livro de Provérbios. A primeira parte, ela vai do verso de número 1, do capítulo 2, até o verso de número 5, que fala sobre a busca da sabedoria, buscar a sabedoria. O verso de número 1, ele vai nos dar uma informação que, como se um pai estivesse escrevendo para um filho, e ele está escrito assim: meu filho, se aceitar as minhas palavras e guardar o meu mandamento. Aqui a gente já aprende algo muito poderoso para aqueles que estarão estudando esse livro, que a responsabilidade é da pessoa, de cada um de nós. Aqui quem está falando é o Salomão, como se escrevesse a um filho. Mas a palavra sendo inspirada por Deus é como se Deus estivesse falando para mim e para você. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar o meu mandamento, ele nos traz uma responsabilidade de aceitar ou não. Somos nós os responsáveis de querermos adquirir a sabedoria ou de não adquirirmos. Aqui nesses primeiros versos vai falar sobre aceitar, guardar, ouvir, clamar, procurar. Então, é a nossa responsabilidade. O verso de número 4 diz que nós devemos procurar sabedoria como quem procura prata e buscar como quem busca um tesouro escondido. E aí já é um momento de reflexão. Como que nós temos buscado essa sabedoria de Deus? Quanto nós temos gastado o nosso tempo em leitura da palavra, lendo a Bíblia, o que nós temos investido para poder adquirirmos mais sabedoria. Às vezes nós investimos mais em coisas do que em nós mesmos. Qual foi o último curso que você fez? Qual foi a última palestra que você ouviu? Livro que você leu? Quantos livros você já comprou esse ano e já leu? Mas eu louvo a Deus que se entrou nesse projeto é porque o Espírito Santo ele já está te impulsionando a buscar sabedoria e a buscar mais conhecimento. A segunda parte vai falar sobre a origem da sabedoria. Verso de número 6, acompanha comigo na sua Bíblia, porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Então nós temos nesse verso sabedoria, conhecimento e discernimento. Sabedoria, nós já falamos que é a capacidade de usar o conhecimento, que nem sempre alguém que tem conhecimento tem sabedoria. O conhecimento é a compreensão de fatos, informações. Então, há pessoas que têm muitas informações, muito conhecimento. Agora, o discernimento é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. Então, Deus, ele é a origem da sabedoria e dele procede o conhecimento e o discernimento. Então, nós precisamos da sabedoria, que é a capacidade de usarmos aquilo que nós conhecemos, o nosso conhecimento, e precisamos de discernimento, porque o discernimento é a capacidade de distinguir entre o certo e o errado. Há muitos que não conseguem fazer isso. Agora, entenda, não há como uma pessoa ser sábia ou detetora do entendimento se Deus não for o Senhor dessa pessoa. Porque Deus,
É dele que procede o conhecimento, a sabedoria. Quem se recusa a ouvir as palavras e guardar os seus mandamentos não será bem-sucedido, por mais que seja considerado sábio pelos homens, porque ele não terá o verdadeiro conhecimento. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o ponto de partida e de chegada da genuína sabedoria. A partir do verso 9, nós vamos ter ainda a continuação sobre discernimento. E aqui vai nos dizer que o discernimento ele vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos livrar de caminhos maus, de homens de palavras perversas. O verso de número 12 diz: a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, dos que abandonam as veredas retas. Então, olha a importância desse discernimento, de nós sabermos com quem nós andamos, de nós sabermos com quem nós nos relacionamos, com quem nós vamos ter aproximações, com quem nós vamos formar aliança. O discernimento nos dá a capacidade de distinguir o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, quem é falso, quem é verdadeiro, porque vai nos ajudar a escolhermos o caminho que nós queremos andar. Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que aos homens parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O verso 15 aqui do capítulo 2 diz que as pessoas andam por veredas tortuosas. Quem são essas pessoas? São pessoas que andam pelos seus próprios desejos, vontade, em vez de seguir a vontade de Deus. Essas pessoas se extraviam porque se afastam do caminho correto e se perdem em seus próprios caminhos. Agora entraremos na terceira parte, falando sobre o adultério. Então, ainda que seja um pequeno capítulo, ele tem muitas informações. Então, o capítulo 2, verso 16, diz que a sabedoria vai nos livrar da mulher adúltera. A versão NTLH diz que a mulher adúltera é a mulher imoral. Ela seduz com palavras. O verso 17 diz que ela deixa a aliança com seu companheiro desde a sua juventude, quebra a aliança que fez diante de Deus para poder se envolver em imoralidade sexual, se envolver em adultério. A mulher imoral se refere a uma mulher que se envolve em atividades sexuais ilícitas. Ela seduz com as suas palavras. A mulher imoral ela pode levar alguém a pecar e se afastar de Deus. Então, a sabedoria vai nos dar condições de nós nos guardarmos da imoralidade. Aqui fala sobre uma mulher, mas pode ser um homem imoral, assim como uma mulher imoral. Aí os versos número 20 e 21 vai nos dar uma conclusão do texto, falando que aqueles que guardam a sabedoria, os homens, né, de bem, que se mantêm na vereda do justo, esses habitarão na terra e os íntegros nela permanecerá. Falando que nós vamos ter uma vida boa, abençoada, próspera, quando nós entendemos que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus e que nós precisamos buscar, nós precisamos investir, nós precisamos guardar, dar ouvido e procurar essa sabedoria que está à nossa disposição e que você vai adquirir muita sabedoria durante esses 31 dias. Que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma forma grande, poderosa e especial.